A alma humana é um manicômio de caricaturas. Se uma alma pudesse revelar-se com verdade, nem houvesse um pudor mais profundo que todas as vergonhas conhecidas, definidas, seria, como dizem, da verdade, um poço. Mas um poço sinistro, cheio de ecos vagos, habitado por vidas ignóbeis, viscosidades sem vida, lesmas sem ser, ranho da subjetividade. Eis a alma. Provocações. Provocações. Continuamos. Estamos aqui no 5º ano, entrevistando gente. Agora, vocês vão ficar bem curiosos com essa nossa entrevista. Para Alfred de Vigny, poeta francês do século XIX, o budismo é mais belo que o cristianismo porque é mais desinteressado. Naquele tempo, era delicado dizer uma coisa dessa em plena Europa ocidental e cristã. Hoje, nem tanto e em lugar nenhum. Vejam que Nova York importou o budismo tibetano e o repassou para a classe média alta brasileira. Há até monges tibetanos. Reencarnados na zona sul de São Paulo. Quanto ao budismo japonês, não precisou de ser importado. Veio com os próprios japoneses. No entanto, a primeira monja budista brasileira nem japonesa é. Há 30 anos atrás, era uma mocinha católica, repórter do Jornal da Tarde, chamada Cláudia de Souza. Mandou tudo para o espaço, trocou de nome e virou monja. Ela é Monja Coen. Monja Coen. Como se vai de mocinha bonita, estudante do Colégio Sion, à autoridade do budismo japonês? Pouco a pouco, passo a passo. Mas não existe um caminho? Eu acho que o caminho começa quando? Quando nós nascemos? Quando é que o caminho começou? É porque eu lembrei de um poeta agora, Antônio Machado, que diz: caminante não é caminho, se hace caminho al andar. É isto. É isso mesmo? Exatamente isso. Casada aos 14 anos, divorciada aos 17 anos, você queria levar as freiras do Sion à loucura. Elas realmente estranhavam um pouco quando eu declamava uma poesia que minha mãe tinha feito para a irmã dela que morreu. Ela teve uma irmã que morreu com 21 anos e no meio da poesia ela dizia assim: e ante aos rudes céus eu pergunto a Deus, mas por quê? Por quê? E as freiras não gostavam muito da minha poesia nos corredores. E, na verdade, eu vim do Instituto de Educação Caetano de Campos, que era um colégio misto, muito aberto, tinha grandes professores. E quando eu mudei para o Sion, que foi na primeira série, eu fui rejeitada pela turma. Eu não estava com elas desde a infância. Eu não era tão rica como eram as meninas de lá. Então, houve uma rejeição muito grande. E, como todo adolescente, quer se provar. Uma vez fizeram um concurso de textos. Eu ganhei o 2º lugar. E elas disseram, as meninas da minha classe: é mentira, não foi você que escreveu. Aquilo doeu muito. Aí elas disseram: então, sente aí agora e escreva um texto para nós. Eu falei: o que você quer que eu escreva? Uma carta de amor. Eu escrevi. Aí elas disseram: você decorou isso de algum lugar. Então não tinha saída. Eu acho que isso pressionou um pouquinho as minhas ações de querer fazer coisas muito estrambólicas, muito raras. De ter estudado mais. Fala assim, podia ter, igual aquela música, né, que você fala, podia ter feito um monte de coisa a mais. A pessoa fala aproveitado mais, sei lá, desfrutado mais do que você tem. Você trabalha muito e desfruta pouco. E não consegue aquilo que você acha que você vai conseguir. 14 anos, casou por amor? Por amor também. Por amor também. Eu acho que eu queria muito sair de casa. Mamãe era muito opressora.
Era uma mãe muito forte. Mãe é pânico, não é? Ela é maravilhosa, inteligentíssima, né? Uma poetisa. Eu nasci com ela dando aulas de poesia ao meu lado. Ela aceitou que você casasse? Não, chorou e se lamentou. Ela me levou para a Europa primeiro, para ver se desistia da ideia. Então, organizou uma excursão, eu, minha irmã e ela. Fomos passar 3 meses viajando pela Europa, porque ela disse, vai abrir o horizonte, não é possível querer casar com 13 anos de idade. Teve que esperar os 14 anos. E no dia do casamento ela chorava, mas muito forte, né? Soluçando no altar. Meu pai cutucava e ela dizia assim, não, estão tirando uma criança do meu colo, uma criancinha do meu colo. E ela riu quando você desquitou? Não, não riu. Ela ajudou muito nessa caminhada. Ela depois ficou muito amiga dele, do meu ex-marido, procurando fazer um encontro, que ele viesse cuidar da criança. Eu tinha uma filhinha. Quantos anos está agora? Ela está com 40 anos. Que maravilha, hein? Eu tenho esse sentimento ainda de que me arrependi de não ter feito isso, porque eu ainda posso fazer. Eu estou atrasado, desculpa. Não tem mais, a gente não tem mais solução nenhuma, né? Eu não acho solução. Meio perdidão. Foi em 68. Tivemos maravilhosa ditadura. Então você foi bicho grilo? Fui. Foi? Fui. Foi hippie também? Fui em Londres. Bom, nessa época tão cheia de sexo, drogas, rock and roll, você ficou com o quê? Sexo, drogas ou rock and roll? Com todos. E uma procura. O que era mais interessante é que por trás de tudo isso tinha uma procura muito grande dizendo o que é Deus. Porque com 13 anos, nessa época mais ou menos, um pouco antes de eu me casar, eu deixei de ir à igreja. Eu estava no colégio Sion e eu comecei a questionar as irmãs e minha mãe, que era muito católica, ia à igreja todos os domingos. E eu dizia, o que vocês pregam e o que vocês fazem não está coerente. E com 13 anos nós somos muito exigentes da coerência dos adultos, né? E eu disse, eu não vou mais à missa porque eu não entendo isso. Não faz sentido para mim. Mas era engraçado, porque quando eu estava na capela do colégio e eu olhava para Nossa Senhora, ela se movia. E minha irmã mais velha, que era muito cética, dizia assim, se você olhar fixo para qualquer imagem, ela se moverá. Quer dizer que você teve muitos relacionamentos na Europa, naquela época? Tive. E você acha que você está no inferno ou não? No inferno? É. Nunca. Não? Não. Eu pensei que tudo isso que você fez foi pecadíssimos. Pecado, não. Não, tá bom. Então me diga, qual foi nessa época a grande imprudência da sua vida? A grande imprudência? O que seria imprudência? Talvez eu tenha sido imprudente de casar tão cedo, imprudente de deixar minha filha ir para a Inglaterra, foi muito doloroso. Isso foi triste, isso doeu. Se inferno é dor, tem uns pontinhos dolorosos para essa caminhada, né? Chega, chega. Aí você virou budista, por quê? Quando eu estava na Inglaterra, eu vi um filme do Jung na televisão e ele gostava muito do budismo. Ele falava das mandalas e falava do budismo. Inglaterra muito ligado com a Índia, haviam grandes gurus, meditadores que iam para lá e os meus queridos Beatles meditavam. E haviam outros grupos de rock and roll que o que me fascinava neles mais eram as poesias, os textos que eles estavam cantando. Isso vem de Pink Floyd, Yes, e eles meditavam. Eu falei, se esse povo inteligente medita, eu gosto de gente inteligente e eu gosto de fazer o que as pessoas inteligentes fazem. Então, quem sabe isso ajuda um pouco. E eu comecei a meditar por minha conta. Mais tarde fui para os Estados Unidos, para Los Angeles. E em Los Angeles, um vizinho meu me deu um livro sobre ondas mentais alfa, que quando nós estamos em meditação, nós estamos em alfa.
E eu meditava sozinha e comecei a questionar, será que eu estou em alfa? Será que isso está certo? E uma das pessoas que era entrevistada no livro era um monge zen budista. E diziam a ele, hoje em dia nós podemos ir numa clínica, colocar eletrodos e induzir o estado alfa, que é o mesmo da meditação. É mais fácil? O que o senhor acha disso? E ele disse, por que entrar pela janela? Há uma porta. E essa frase me pegou, falei, cadê a porta? Eu quero a porta. E fui procurar o Zen. Na lista telefônica tinha Zen Center de Los Angeles. Não, não filma, não quero, não filma. Não filma, não. Não tô bonitinha pra sair. Não. Como a gente quer se doar inteira, às vezes comete algum equívoco que não esteja de acordo com eles, né? No Japão eu fui ser monja num mosteiro feminino, onde eu fiz faxina. Me tornei uma faxineira de primeira. Sou ótima faxineira. Com talento mesmo? Com talento. Era muito interessante porque, inclusive, uma moça japonesa, ela tinha sido uma empresária, ela veio fazer um retiro conosco e acabou se tornando uma monja. E eu fui recebê-la na entrada, quando ela adentrou o mosteiro, e eu disse, o que a fez se tornar monja? E ela me disse, você limpando o chão. Eu nunca vi tanto contentamento em alguém passar um pano no chão. Maravilha. Me conte uma coisa, casou-se com algum monge ou não? Casei-me. Acabei me casando com um monge, estava fazendo uma pós-graduação, onde se tratava muito de direitos humanos e de discriminações, que era uma linguagem que eu não tinha aprendido no convento. E ele começou a me ensinar e a estudar junto comigo. E desse estudo junto acabamos nos casando. Ficamos casados há alguns anos. Viemos juntos para o Brasil e nos separamos aqui no Brasil. Quantos anos? Quantos anos ficamos casados? Talvez, não 10, 7 anos, acho. Me diga uma coisa, como é que é a vida de casado entre um monge e uma monja? A ideia é que nós poderíamos trabalhar juntos até melhor. O budismo japonês é o único budismo que permite o casamento entre monges. Mas geralmente não permite entre monjas. Monge com leigas, monges com filhas de outros monges, mas não com outras monjas, embora oficialmente isso seja permitido. Então, o nosso casamento foi meio escandaloso. Ele era muito mais novo do que eu. E quando nós começamos o nosso romance, o avô dele, que era um monge muito sério, muito antigo, ficou muito bravo e procurou, através de meios políticos que ele tinha, cercear o nosso trabalho como monge nos templos e nas comunidades que nós podíamos trabalhar, tentando impedir que o casamento sucedesse. Mas o meu mestre, que era um homem muito sábio, ele me disse, você sabe que este casamento não será eterno, não sabe? Eu falei, sei. Ele disse, se você quer se casar assim mesmo? Eu disse, quero. Então eu faço o casamento. Você é fogo quando quer uma coisa, hein? Uma coisa, você aí separou dele aqui no Brasil, por que não? Porque a fase da vida é muito diferente. E casou de novo, não? Não, não casei. Agora eu digo que eu me casei com a minha comunidade. Tudo bem sem estar casada? Tudo bem? Tudo bem. Como o Zen budismo trata, o tesão? A energia sexual, nós dizemos que ela deve ser usada da melhor maneira possível. Será que nós estamos usando essa energia apropriadamente? Nós não podemos negar nada do que acontece com o nosso corpo. Temos que conhecer o nosso corpo. O nosso trabalho todo... tem uma frase do nosso fundador, que viveu no século XIII, mestre Dogen, que ele diz o seguinte, estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. E estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. E esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe. Então nós temos que conhecer todas as nossas energias, as nossas forças e como usar de maneira que seja benéfica a todos os seres. A minha autoestima está sendo administrada de uma outra forma.
Já passei da fase da ansiedade, da adrenalina. E agora o conceito de olhar para o ser humano é de outra forma. Hoje eu olho para o ser humano analisando ele como um ser humano composto de 3 partes, aparentemente física. Uma você não enxerga, é o esqueleto. A segunda é o preenchimento dele, que é a sua composição corpórea de carne, nervos e algumas coisas mais. A terceira é o revestimento externo, que é a sua epiderme, correto? Agora mais profundo, olhando o sentimento, quando a pessoa fala, o que sai do coração, o que ela pensa, isso é que é avaliado num ser humano, numa pessoa. Então você corre risco nessa sua composição física, como pessoa, e você corre risco na sua integridade, no que você carrega dentro de você que é importante, no que você pensa. Às vezes você fala coisas fúteis e às vezes você abre o seu coração. A senhora sempre falou gostoso assim ou foi só depois que ficou monja? Foi mudando com o tempo. Foi mudando, né? Me diga uma coisa, teve 2 milhões de evangélicos na Avenida Paulista, 2 milhões de não sei o quê, 2 milhões de homossexuais na Avenida Paulista. Como é que o budismo vê os evangélicos na Avenida Paulista? Como é que o budismo vê o homossexualismo na Avenida Paulista? Eu acho muito bonito. Quando eu viajei o fim de semana e não pude estar na Avenida Paulista, eu estava num retiro em Ubatuba, mas eu vi os evangélicos chegando com as camisas muito alegres, dizendo Jesus salva. Falei, que bonito, né? Que a gente sai, o nome de alguém de 2000 anos atrás, um líder religioso que pregava a igualdade social, a liberdade, a não escravidão. O que as pessoas todas estão entendendo disso, eu não sei, mas é uma festa bonita. A preocupação que sempre fica é fundamentalismo. Se nós vamos usar essa linguagem, essa expressão para separar, para dividir, para dizer que os outros não são bons. Mas enquanto se comemora, que bonito. E a parada gay... Que bom que hoje em dia pode se tornar público aquilo que se escondia, né? A única coisa que às vezes na parada gay me incomoda um pouco, há um excesso de uma sexualidade forçada, publicamente forçada, parece, né? E que às vezes pode prejudicar o próprio movimento gay, de acharem que é uma bobagem, quando não é. Você precisa muito de dinheiro para viver? Não. Para eu viver, não. Mas para se ter uma comunidade onde se possa ter pessoas que querem se tornar monjas e que possam praticar juntos, precisaria. Não tenho. Não tenho. Uma vez fizeram uma matéria me dizendo que eu sou um MST, que era monja sem templo. Foi a época que eu saí do Templo da Liberdade e fiquei durante uns tempos na sala de visitas do apartamento de um aluno. Era tão pequeno que para a gente fazer meditação caminhando, nós tínhamos que sair no pátio. E que bonito que foi isso, porque abriu para fazer caminhada nas parques da cidade, nas praças públicas. Então, o que eu acho fascinante em todo esse processo é que não é o dinheiro que impede de nós fazermos alguma coisa. Ele pode ajudar muito. Está ajudando agora, não? Eu não tenho. Não tenho muito. Nós alugamos uma salinha perto do Hospital das Clínicas, é bem pequena, é quase uma garagem, e por isso ela é muito... E vive como? Quem dá dinheiro para vocês? As pessoas que frequentam a comunidade. Agora, que história é essa? Essa é muito engraçada, hein? Que história é essa que você teria se feito passar por bispo? Pois é, isto é uma calúnia. Foi calúnia?
injúria, nem sei como é o termo próprio legal. Isso é falso. Isso é absolutamente falso. Isso levaram no Japão, dizendo que eu me passava por bispo. E isso foi um jogo político muito feio, que me deixou muito triste. Foi uma das cenas assim que eu fiquei muito boquiaberta, que deram ao novo superior que chegou ao Brasil uns papéis, realmente havia saído num jornal, me entrevistaram e disseram o bispo fulano de tal, e num panfleto da colônia japonesa havia saído errado, porque quando mudou o bispo anterior, eles só mudaram o meu nome, não mudaram o cargo. Mas assim que eu vi, eles recolheram todos esses papéis e puseram os novos papéis, sem dizer que era bispo. Só que a pessoa, de má fé, pegou aquele papel onde estava escrito bispo e mandou para o Japão. Tá bom, agora faz o seguinte, olha para aquela câmera e diz tudo o que gostaria de falar, com toda a liberdade que queira, fale tudo porque acha que as pessoas devem te ouvir, que ninguém assiste esse programa mesmo, pode falar à vontade. Nós precisamos criar uma cultura de paz. Nós vivemos e fomos educados para ser briguentos e reclamões e rancorosos e brigões, mas não é necessário. Nós podemos viver criando culturas de paz, de harmonia, de respeitar uns aos outros, de compreender uns aos outros. É possível, sim. É possível aprender a ouvir o outro, ouvir com o coração. E a gente transforma o mundo. Quando transforma o nosso coração, ele fica mais doce, as pessoas à nossa volta vão adocicando também. Não pode ficar doce demais, mas tem que ter aquele ponto certo em que nós construímos juntos um mundo melhor. Tá bom, dá um abraço. A única coisa falsa desse programa é o abraço. É falso. O que existe mais se não afirmar a multiplicidade do real? A igual probabilidade dos eventos impossíveis, a eterna troca de tudo em tudo, a única realidade absoluta. Seres se traduzem. Tudo pode ser metáfora de alguma outra coisa ou de coisa alguma. Tudo irremediavelmente metamorfose.